de Jeremias, capítulo de número 2, verso de número 13. Agradeço a Deus também pela oportunidade, pastor Pérez, pela confiança, fazendo menção da palavra. Jeremias, capítulo 2, verso de número 13. Diz assim a palavra de Deus: porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Amém? Irmãos, confesso para os irmãos que o pastor me convidou para trazer a mensagem no meio da semana, e eu ouvi uma mensagem aqui, não para a glória do pastor, mas foi uma das mensagens que mais marcaram a minha vida no período em que eu me converti. Mensagem muito profunda, falou muito ao meu coração. E o pastor terminou a mensagem fazendo a seguinte pergunta: o que é que tem em nós que nos atrapalha de dar mais frutos? E isso penetrou na minha alma, no meu coração, e eu fui embora meditando nisso. E enquanto eu orava, eu buscava uma mensagem, e Deus testificou no meu coração essa mensagem. Eu comentei com o pastor, fui preparado para pregar ela semana passada, no Nova Guará, mas não consegui. Era aqui, graças a Deus. Mas, irmãos, o texto que nós lemos: o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. O livro de Jeremias é um livro riquíssimo, irmãos. Jeremias foi um profeta que pregou durante aproximadamente 40 anos para aquela nação e trouxe uma mensagem profunda para aquela nação, uma mensagem de juízo de Deus. Mas por que Jeremias trouxe uma mensagem de juízo para essa nação? E a resposta está aqui nesse versículo. Porque aquela nação, se nós lermos o capítulo inteiro aqui, 2, nós vamos ver que Deus está fazendo um protesto contra aquela nação. Ele diz: eu me lembro de quando vocês estavam no deserto, caminhando comigo, me adorando, me glorificando, sendo fiel a mim. Mas de repente, e Deus coloca dessa forma: eu não sei o que eu fiz para vocês, que vocês se desviaram e começaram a adorar outros deuses além de mim. Vocês começaram a perder o contentamento que estava em mim. E quando eu li essa palavra, irmãos, há 2 semanas atrás, ela foi no profundo da minha alma, porque eu pude observar o que está lá em Ezequiel 14, o verso de número 3, que muitas das vezes nós nos atentamos para coisas que nós podemos ver e esquecemos daquilo que o nosso coração produz. E quando eu digo isso, irmãos, eu digo sobre ídolos, porque os ídolos não são apenas coisas que nós fazemos ou coisas que nós olhamos e adoramos aquilo. Mas ídolos, como diz Ezequiel, no verso 14, verso número 3, que o povo levantou ídolos no seu coração. Meu Deus. E esses ídolos os fizeram pecar contra Deus. Meu Deus. E era exatamente isso que Israel estava fazendo com o Deus soberano, com o Deus eterno, o Deus da providência. E eu faço uma pergunta para nós hoje:
Será que nós também não estamos tomando um caminho parecido com a nação de Israel? Será que nós, no nosso caminhar, durante esse deserto, durante esse período, nós já vemos grandes coisas que o Senhor tem feito na nossa vida? Grandes livramentos como viu aquela nação, mas mesmo assim, talvez pelo cansaço, ou talvez até mesmo por um período de fraqueza nossa, nós não estamos abandonando o Deus verdadeiro, o manancial de águas vivas, e buscando satisfação, contentamento, ou o que quer que seja, em cisternas rachadas. Mas o que é que causa esse descontentamento no nosso coração? Como é que pode, quando eu fiquei olhando para esse texto, eu falei, meu Deus, como que pode nós nos esquecermos de tudo que o Senhor fez para nós e começar a buscar alegria em outras coisas? Começar a buscar a satisfação, o interesse em outras coisas que não sejam o nosso Deus. E para nós entendermos por que isso acontece, nós precisamos voltar lá no início, na criação de todas as coisas. Deus criou todas as coisas e junto com essas coisas fez o homem. E Ele criou o homem para adorá-lo. Percebam, irmãos, que o homem todos os dias, na viração do dia, ele tinha um encontro com Deus. Meu Deus. E ele ia diante desse Deus, e ele se satisfazia simplesmente com a presença desse Deus. Nós não vemos Adão reclamando de nada. A Bíblia não relata ele tinha plena satisfação no Deus verdadeiro. E Adão servia esse Deus com zelo. Adão deu nome aos animais. Adão cultivava o jardim. E isso não era um peso para Adão, porque Adão tinha prazer em servir a esse Deus, porque ele havia sido criado para isso. E eu acho interessante que o conceito de adoração, a palavra adorar, muitas das vezes nós olhamos e rapidamente vem nas nossas mentes o cantar, o engrandecer ao nosso Deus. E isso também é uma forma de adoração. Mas a adoração ela vai muito mais além do que isso. Porque a adoração, basicamente, ela é o quê? Amar algo intensamente. Quando nós amamos algo de forma intensa, nós adoramos aquilo. E Adão amava a Deus de forma intensa. Por isso é que ele adorava a Deus. Mas Deus criou Adão também para que ele tivesse uma liberdade. No jardim do Éden, Adão tinha um livre-arbítrio. Ele podia fazer aquilo que o coração dele desejava. Mas qual a diferença de Adão para nós hoje? Não havia uma inclinação no coração de Adão. Não havia o pecado. E Deus deu esse livre-arbítrio para Adão, para que Adão fizesse aquilo que fosse propício a ele. Mas Deus também criou Adão para ter comunhão. Como eu disse, todos os dias na viração do dia, Adão ia e se comunicava com Deus. Ele conversava com o Deus soberano. Havia um relacionamento entre Adão e Deus. E como consequência disso, havia em Adão uma satisfação plena no Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Adão não necessitava de Eva para se alegrar em Deus. Adão não necessitava de coisa alguma.
porque Deus era a alegria daquele homem. Mas isso foi perdido. Adão perdeu essa satisfação, essa comunhão com Deus, graças a um mísero ato. Quando Satanás chega até Eva e oferece para Eva um fruto, e ele usa algo muito interessante para atrair Eva. Ele usa da concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba, para que Eva pudesse cair. Mas deixa eu explicar melhor para os irmãos entenderem. Ele chega para Eva e diz assim: Eva, está vendo essa árvore? Como ela é linda, como ela é vistosa, olha o fruto dela. E eu creio que Eva nunca havia olhado para essa árvore dessa forma. Mas Satanás começa a cobiçar os olhos de Eva. E quando Eva olha aqueles frutos, a carne de Eva pede. Eva já naquele momento começa a desejar comer aquele fruto. E Satanás não se contenta com isso. E ele fala assim: come, e certamente você conhecerá o bem e o mal. Satanás já começa a colocar no coração de Eva e Adão, que estava ali ao lado de Eva, o desejo de ser algo que eles não eram. E ele continua dizendo para Eva e Adão, diz assim: ei, se vocês comerem desse fruto, vocês não somente terão o conhecimento do bem e do mal, mas vocês poderão ser igual a Deus. Então Satanás coloca no coração daqueles dois o desejo não somente de ser, como também o desejo de ter algo. De ser igual a Deus e de ter o conhecimento de Deus. E eles caem. E essa comunhão é desfeita. O homem é separado, é destituído da graça de Deus. Isso traz consequências gravíssimas, não somente para o homem, mas para toda a natureza que cai juntamente com o homem. Mas, irmão, o que isso tem a ver com o que o irmão leu aqui hoje? Hoje também não é diferente conosco. Satanás continua colocando no nosso coração coisas que nos atraem, nos olhos, na carne e na soberba. E nós vamos perdendo com o tempo a satisfação no Deus verdadeiro. E nós começamos a buscar em coisas e em pessoas aquilo que nós só podemos ter em Deus. E nós começamos a abandonar o Deus verdadeiro, que é pleno, que pode saciar a sede da nossa alma, do nosso coração, e começamos a colocar dentro do nosso coração coisas para substituir Deus. E nós vamos perdendo o desejo de estar com Deus. Nós vamos perdendo o gozo, a alegria, o deleite no Deus verdadeiro. Porque o nosso coração, ele vai se tornando uma fábrica de ídolos. E nós vamos colocando no nosso coração coisas, tentando preencher um vazio, que não pode ser preenchido por coisas, nem por pessoas, e nem por nada nesse mundo. Somente no Deus verdadeiro. Mas, irmão, o que o irmão está falando aí, pode ser. Mas, como que eu sei se eu estou substituindo Deus no meu coração por ídolos?
por pessoas ou por coisas, como dinheiro, como um cargo na empresa. É quando eu olho para essa coisa e eu digo assim: eu não posso viver sem isso. Se você tirar isso da minha vida, eu perco o sentido de viver. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Os irmãos não precisam responder. O que é que se eu tirar hoje da minha vida, ou se os irmãos tirarem hoje da vida dos irmãos, os irmãos não podem mais viver sem isso? É Deus. A nossa primícia. Será que é Deus que tem ocupado todo o espaço do nosso coração? Ou nós temos gerado ídolos dentro do nosso coração, que tem ocupado o espaço que é único e exclusivo do Deus eterno? O que eu gostaria é que nós olhássemos para esse contexto de Israel, que havia se perdido ao longo da caminhada, mas Deus soberano e eterno, e bondoso e grandioso como é, enviou uma aflição diante daquele povo, para que o povo pudesse voltar para os caminhos do Senhor. Se os irmãos estiverem com a sua Bíblia, abra comigo, por favor, em João, capítulo de número 4. O verso de número 4 em diante. A Bíblia vai dizer assim: e era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, que tinha dado a seu filho José. A terra, que era uma terra, um sítio. E ali estava a fonte de Jacó, junto, pois, cansado do caminho, sentou-se assim junto à fonte. E era isso quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede-me de beber, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. E Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu me pedirias, e eu lhe daria a água da vida. E disse a mulher: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. De onde, pois, tens água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? E Jesus respondeu: qualquer que beber dessa água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aleluia. Os irmãos percebem agora o que Jesus foi fazer naquele lugar? A Bíblia diz que era necessário com que Jesus passasse por ali. Para nós entendermos um pouquinho, os judeus, eles tinham pavor dos samaritanos, ao ponto de que entre a Judeia e a Galileia, eles davam a volta, porque Samaria ficava exatamente no meio, somente para não passar pelaquela terra. Os judeus consideravam os samaritanos como cães, como porcos imundos, e eles não tinham nenhum tipo de contato com aquela nação para que eles não pudessem ficar impuros. Mas Jesus tinha um projeto ali. Era necessário que Jesus passasse por ali. Assim também como era necessário que Jesus hoje, nessa noite, trouxesse essa mensagem. Porque às vezes, assim como aquela mulher que estava diante da fonte, ela buscava no poço algo para saciar a sua sede. Mas havia ali a fonte de água vivas diante dela,
e ela ainda estava buscando no poço. Quem sabe isso não somos nós nessa noite? Nós fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Fomos alcançados por essa graça do Deus Todo-Poderoso. Mas se nós não vigiarmos o nosso coração, certamente nós vamos procurar no poço uma água que não é limpa, uma cisterna rachada, que um dia vai acabar. E a nossa satisfação vai desse poço para outro poço. Ou melhor, se a sua satisfação for o seu marido, vai chegar um momento em que ele não vai saciar mais a sua satisfação. Porque nós não fomos criados para ser saciados em cisternas outras. Talvez o poço ou a cisterna possa ser o dinheiro. E nós vamos idolatrar o dinheiro, vamos buscar no dinheiro satisfação, mas essa satisfação não vai ser total. E nós vamos buscar em outras coisas, aquilo que nós só podemos encontrar em Deus. Meu Deus. E talvez esse é o nosso caso nessa noite. Nós estamos buscando algo em coisas ou em pessoas, ao invés de buscar no Deus verdadeiro. Ao invés de olharmos para a fonte, olhamos para a cisterna. Em quanto tempo, irmãos, eu estive como essa mulher samaritana, buscando em coisas aquilo que eu só poderia encontrar em Deus. Busquei no dinheiro, busquei em carros, busquei em drogas, em bebidas, busquei em todas essas coisas a satisfação, busquei a alegria nessas coisas. Mas Deus, quando eu o encontrei, foi que eu pude saciar a minha sede. E foi isso que aconteceu com essa mulher samaritana. Quando nós vemos no texto, no decorrer do texto, Jesus fala para ela: ei, mulher, pode olhar para o poço, olha para mim. Você foi criado para ter satisfação em mim. Mas aquela mulher não consegue entender a mensagem que Deus, ou Cristo, está trazendo a ela. E Jesus vai além, fala assim, quando ela fala assim: Senhor, me dá dessa água. Jesus fala assim para ela assim: claro, mas antes, traz o seu marido. A mensagem que Jesus estava dando para essa mulher é que não tem como nós reconhecermos aquilo que nós temos buscado satisfação sem nós primeiro identificarmos o que é essa satisfação. Jesus fala para aquela mulher: ei, mulher, em outras palavras, traz o seu pecado diante de mim. Traz diante de mim aquilo que tem te impedido de beber dessa água que eu te ofereço. E Jesus queria mostrar para aquela mulher, primeiramente, assim como ela quer mostrar para nós hoje, aonde está o nosso coração. Porque a Bíblia diz que aonde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Então nós precisamos, primeiramente, nessa noite, identificar aonde está o nosso coração. Aonde está o nosso tesouro? Aonde nós temos depositado a nossa confiança? Aquela mulher havia buscado, o texto diz, não somente nesse marido, mas em outros maridos. É o que Jesus diz para ela: já tiveste 5, e o que tens agora não é seu. Aonde será que nós temos buscado a nossa alegria, o nosso deleite? Será que nós podemos dizer, como o salmista diz no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, e de nada eu tenho falta? Será que nós podemos hoje declarar a Deus e falar assim: Senhor, o Senhor é o meu pastor,
E eu não preciso de nada que não seja o Senhor. O Senhor é suficiente para mim. E eu sou grato ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem me dado. Será que nós podemos declarar isso nessa noite? Meu Deus. E é isso que o escritor deixa para nós lá em Jeremias 2. Ei, nação, vocês estão me abandonando. E estão buscando em cisternas rotas, ou seja, em coisas que não podem suprir a necessidade que há no seu coração. Voltem-se para mim. Esse é o apelo que Deus está fazendo para aquela nação. E é esse o apelo que Deus faz para essa mulher. Ei, abandona aquilo que te impede de vir até mim. Mas, irmão, eu já identifiquei o meu ídolo. O que eu faço? Como eu disse, ou como o texto diz, abandona ele. Aleluia. Malaquias capítulo 3, verso 7, ele diz assim: torna-te a mim e eu me tornarei a vós. Aleluia. Nós compreendemos, irmãos, que a salvação é um ato soberano de nosso Deus. A Bíblia deixa muito clara isso. Mas Deus não nos isenta da nossa responsabilidade. Talvez Deus hoje esteja batendo no nosso coração, para que haja um arrependimento. Mas nós precisamos, como diz Filipenses, operar a nossa salvação com temor e tremor diante de nosso Deus. Aleluia. Nós precisamos voltar a Deus. Ou como essa mulher fez, precisamos ter um encontro com esse Deus, para que o nosso coração seja satisfeito, seja mudado, seja transformado. Mas no que consiste o convertei-vos a mim? O que significa a palavra conversão? Quando nós estamos no trânsito, tem uma plaquinha assim, ó, conversão a 200 metros. Ou seja, é você estar indo numa direção e voltar na outra. Talvez nós estamos caminhando para uma direção, como aquela nação de Israel, caminhando para um caminho de idolatria, um caminho que nos leva totalmente fora da direção desse Deus. E nós precisamos nos converter, ou seja, voltar de novo para a direção. Verdade. Deixar de seguir aquele caminho errado e voltar a trilhar o caminho certo. Mas, irmãos, depois que nós identificamos os ídolos, nós precisamos observar no que? E buscar o que? A plena convicção que Deus, somente Ele, Aleluia. pode trazer satisfação ao nosso coração. Verdade, Jesus. Nós precisamos declarar, como o salmista no Salmo 34, o Senhor é o meu deleite. Ou também como o salmista no Salmo 19, se a lei do Senhor não for toda a nossa alegria. Ou como Paulo diz em Filipenses, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Nós precisamos parar de buscar a alegria nas coisas e nas pessoas e voltar a buscar o Deus verdadeiro. Aleluia. O deleite nesse Deus.
precisamos voltar a nos saciar. Assim como ele diz no início do texto que nós lemos em Jeremias 2. Lembra-te do início da tua conversão. Quando você buscava a Deus com fervor e buscava somente em Deus. Verdade. Toda a satisfação do coração. Verdade. Não importava o que acontecesse conosco. Nós lutávamos, buscávamos de todo o coração, de todo o entendimento, mesmo que com pouca sabedoria. Mas buscava a Deus. Muito zelo e pouco entendimento. Aqui tinha zelo de... Buscávamos com fervor. E nós não podemos perder esse primeiro amor. Precisamos resgatar ele. Porque nós podemos ter, assim como aquela igreja de Éfeso, podemos ter uma teologia perfeita. Podemos não nos render aos atrativos do mundo. Mas se nós perdemos o primeiro amor, a alegria no Senhor, tudo se perde. Porque é uma questão de tempo para o nosso coração começar a fabricar ídolos. E nós buscarmos em outras coisas aquilo que nós só conseguimos encontrar em Deus. Mas irmão, amém. Eu busquei em Deus. E eu estou em Deus. E eu busco todos os dias em Deus. Então o que eu preciso fazer? O escritor aos Provérbios nos dá a dica. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Porque é dele que procede as saídas da vida. Se você está zelando, se você ainda está buscando ainda a Deus em primeiro lugar, guarde o seu coração. Sonda o teu coração, mas peça para que Deus também sonde o seu coração. Porque o salmista no Salmo 119, ele diz: Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau e me mostre, para que eu possa servir com inteligência, sabedoria, com zelo e com amor acima de tudo. E eu quero hoje que os irmãos saiam com essa pergunta na mente. O que se eu perder hoje? E eu acho interessante, porque isso eu li num livro. Não me recordo agora do nome do livro, mas eu me lembro que isso ficou gravado na minha mente. O mesmo escritor de vida afetiva, Gary Reid. E ele diz assim: o que se nós perdemos hoje vai tirar o nosso sentido de viver? Meu Deus. Se a resposta não for Deus, não for a presença de Deus, nós precisamos olhar para dentro do nosso coração e nos converter, ou seja, voltar de novo à direção. E após voltar nessa direção, guardar o coração. Viver sempre olhando para dentro dele, sondando ele, para que nós possamos estar sempre diante de Deus, amando a Deus, e que nós não possamos transgredir os mandamentos de Deus. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Amém? Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Agradeço a oportunidade. Espero que Deus tenha falado ao coração dos irmãos nessa noite. Amém? Deus abençoe.